canal está entrando numa nova e muito diferente e criativa fase, falando sobre a reabilitação de AVC, exatamente por esse motivo eu convido você, espectador novo, a descer até a palavra inscrever-se, clica em inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas e fique comigo até o final do vídeo. Começa logo após a vinheta, roda a vinheta, por favor. Fulano morreu de derrame, fulana teve um derrame. Muito estranho, não é? Até então, eu como não estava no meio, entre aspas, dessa questão de derrame cerebral, eu achava estranho essa palavra. Exatamente o que é um derrame? A pessoa abriu a cabeça e derramou? O que? Exatamente o que? Então, até antes de eu estar inserido no nicho, derrame cerebral e AVC, eu ficava pensando, eu tinha muitas, vamos dizer que, ideias, ou sei lá, eu tirava muitas conclusões, até inclusive precipitadas, sobre a questão de AVC, de derrame cerebral. Até eu estar inserido no meio do derrame, né? Eu ter sido uma das vítimas daquela estatística de que uma em cada 4 pessoas no mundo terá pelo menos um AVC ou um derrame cerebral, independente do tipo, ao longo da vida. E como eu tive os dois mais conhecidos, eu sou uma pessoa que tem experiência e bagagem suficiente para definir várias questões sobre derrame cerebral. Agora, já inserido dentro do nicho, eu sei exatamente, posso te falar tudo que eu sei sobre derrame cerebral. Agora eu pergunto a você, você sabe exatamente quais as diferenças entre um e outro AVC? É que você vai ficar saber, ficando comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, ok? Como todo mundo, ou grande parte, ou a maioria das pessoas, principalmente aquelas que estão inseridas no meio derrame cerebral, como pessoas que realmente, assim como eu, passaram por essa situação de ter sofrido algum tipo de derrame cerebral, profissionais da área, pessoas de equipe multidisciplinar, sabe que existe uma definição, vamos dizer que uma junção entre a palavra derrame cerebral, que agora atualmente não se chama mais, ou parou de se chamar derrame cerebral, e sim foi determinado que toda pessoa que sofre AVC, um derrame cerebral, ela sofreu um AVC. E existe vários tipos de AVC, que é o acidente vascular cerebral. Mas existe, tipo assim, ó, existe o MAVE, por exemplo, que é a má formação artéria venosa, a MAVE, né? Existe também o AIT, que é o acidente isquêmico transitório. Tem vários tipos, mas os dois mais conhecidos são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E você sabe exatamente a diferença entre um AVC isquêmico e hemorrágico? É que você vai saber ficando comigo até o final do vídeo, porque uma pessoa que passou pelas duas situações vai lhe falar todas as características de cada um e as diferenças
entre o AVCI e o AVCH. Basta você ficar comigo prestando atenção até o final do vídeo, ok? Até então eu pensava que derrame fosse o que eu comentei, até desde o início do vídeo, né? O tal derrame cerebral. Então, o que eu imaginava? Agora, logo que eu fui iniciar a preparação da produção do vídeo de hoje, embora eu já tenha postado um vídeo, mas eu achei muito importante fazer esse vídeo de hoje justamente porque como eu falei desde o início, o canal está entrando numa nova, criativa fase e com muito conteúdo, muito original. Muito diferente do que você já está acostumado a assistir aqui no canal. O que acontece? Eu fui me preparar para a produção do vídeo e eu fui colocar água na minha garrafa. Eu faço tudo sozinho. Agora, devido a tudo que você verá em vídeos futuros aqui no canal, basta estar inscrito no canal com o sininho de notificações ativado na opção todas. Então eu fui encher a minha garrafa. Só como uma das sequelas de um dos AVCs que eu tive, que eu vou comentar ao longo do vídeo, foi a questão da visão periférica prejudicada. Eu abri a garrafa, tudo, e fui colocando a garrafa de água gelada nessa minha garrafa, que é a que fica comigo, né? E dado um determinado momento, devido à visão periférica prejudicada, em função de um dos AVCs que eu tive, e que eu vou falar até o final do vídeo, o que aconteceu? Acabou extravasando água fora da garrafa. Mais ou menos isso, guardadas as devidas e lógicas proporções, será um dos AVCs que eu vou falar ao longo do vídeo, ok? O mais comum, entre aspas, e conhecido de todos os AVCs é o AVCI ou AVC isquêmico. E o que é o AVC isquêmico? Ele é caracterizado por um trombo ou um bloqueio de uma das artérias do cérebro, que bloqueia a passagem do sangue carregado de nutrientes que são enviados aos neurônios, às células nervosas, e devido a esse trombo, a esse bloqueio, acaba acontecendo a morte de milhões de neurônios, de células nervosas, devido à falta de oxigenação, à falta de nutrientes. Essa é a característica mais comum do AVC isquêmico, que é o bloqueio de uma das artérias do cérebro, que acaba impedindo o caminho do sangue com nutrientes que são enviados e levados até os neurônios, responsáveis por várias funções do nosso corpo, principalmente sobre movimento, equilíbrio e uma outra consequência também muito complicada que pode acontecer dependendo de um dos lados que aconteceu o AVC isquêmico, que é a afasia. E o que é na realidade a afasia? A afasia é um distúrbio de fala e de linguagem, onde a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de exteriorizar aquilo que ela pensa, que organiza para se comunicar. Então, é uma dificuldade de comunicação. E a afasia ela pode acontecer tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. Mas estamos falando sobre a diferença entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, que são os dois mais comuns tipos de AVCs que existem e que se tem conhecimento.
alguma dúvida sobre a questão das características ou de o que é realmente o AVC isquêmico? Caso haja, pergunte aqui nos comentários do vídeo, ok? Mas continue comigo até o final do vídeo e prestando muita atenção, ok? O AVC isquêmico que eu sofri, que foi o primeiro dos dois AVCs que eu tive, porque, como eu falei desde o início do vídeo, eu sofri os dois AVCs. Ele aconteceu no meu local de trabalho, onde eu passei mal, comecei a ficar com a voz pastosa, enrolada, uma dor de cabeça muito grande, vontade, náuseas, vontade de vomitar, e acabei desmaiando, ou seja, vomitei muito, inclusive, e esses são os sintomas do AVC que eu tive, do primeiro AVC que eu tive, foi o AVC isquêmico. Então eu já estou falando, além de ter falado das características, do que é realmente o AVC isquêmico, agora estou entrando nos sintomas do AVC isquêmico, que eu particularmente sofri. Cada caso é um caso. Então cada pessoa que sofreu algum tipo de AVC teve algum sintoma. Esses que eu acabei de falar foram os que eu tive. Isso aconteceu no meu local de trabalho. E me levaram para um hospital do SUS, da rede municipal, na Zona Sul aqui de São Paulo, e que devido à falta de estrutura e falta de um tomógrafo, ou seja, não tinha um tomógrafo, não tinha estrutura, não tinha, na verdade, faltava ou conhecimento, ou faltava também vontade e também medicação que pudesse resolver tal situação. Ou seja, não tinha um tomógrafo para identificar que realmente era um AVC. Havia apenas uma suspeita que poderia ser um AVC, mas não necessariamente tinha-se certeza, porque não havia um tomógrafo para constatar que o que estava acontecendo comigo, ou que havia acabado de acontecer, era um AVC isquêmico. E o AVC isquêmico, ele pode ser reduzida, muitas das sequelas, e pode ser, vamos dizer que, resolvida numa questão bastante prática. Basta que o lugar para onde você foi levado, infelizmente não foi meu caso, ter um remédio que é um antitrombolítico que dissolve o coágulo que se formou, que foi o impedimento do caminho do sangue com nutrientes para os neurônios que acabaram morrendo. Neurônios esses responsáveis por muitas funções cerebrais, de movimento, de fala, equilíbrio, noção espacial, tudo mais. Então, tudo isso são sequelas que acabaram acontecendo e que poderia ter sido evitado. Bastava que o lugar para onde eu havia sido encaminhado, esse hospital municipal que me levaram, tivesse um remédio que dissolve esse trombo que se formou, que é a característica principal, como já falei, do AVC isquêmico. E se porventura tudo fosse resolvido o mais rápido possível, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cada minuto importa. Enquanto uma pessoa se sente mal e pode ter a suspeita de AVC, cada minuto importa. Então, quanto mais rápido for o atendimento, melhor para o paciente e menores serão as consequências ou sequelas desse incidente ou acidente, no meu caso, acidente vascular cerebral, ou seja, o famoso, conhecido e velho derrame cerebral. Continue comigo até o final do vídeo, porque tem um outro tipo que eu também sofri e tem bagagem suficiente para te falar várias características
sobre um outro AVC também, muito conhecido, ok? Devido à falta de estrutura, falta de conhecimento e falta de medicamento que aconteceu, que havia, aliás, no hospital público para onde me levaram, e que eu acabei tendo um AVC isquêmico, acabou acontecendo o AVC hemorrágico. E o que é o AVC hemorrágico? Na prática, ele é caracterizado pelo rompimento de uma das artérias do cérebro. Ou seja, inicialmente eu tive o entupimento ou bloqueio da passagem de nutrientes de uma região para outra, que o cérebro, aliás, que a veia foi impedido o caminho, melhor dizendo, do sangue levar nutrientes para várias células nervosas responsáveis por muitas funções e que poderia ter sido minimizado quase a zero se não fosse pela falta de informação, falta de estrutura ou até negligência, vou falar porque pode ter acontecido isso, dos profissionais que me receberam lá no hospital para onde me levaram. Ou seja, tudo poderia ter sido muito diferente do que aconteceu. Mas devido a tudo isso, inclusive logo após o AVC isquêmico que eu sofri, acabou acontecendo o rompimento de uma das artérias do cérebro, que acabou o quê? Sendo exatamente o AVC hemorrágico, ou seja, o AVC hemorrágico é caracterizado pelo rompimento de uma das artérias do cérebro. Então o que acontece? Acontece uma hemorragia devido a esse rompimento, e essa hemorragia faz com que muitas células nervosas ou neurônios morram devido a esse extravasamento de sangue, ou seja, exatamente o AVC hemorrágico. Só que, como eu falei no AVC isquêmico também, cada minuto importa e cada minuto conta para minimizar as sequelas ou as consequências, melhor dizendo, de tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. E o que aconteceu? Somente após 14 horas é que me levaram para um hospital particular e que lá então, do zero, como se eu nunca tivesse sido atendido por ninguém. Do zero começou o atendimento, onde só 14 horas depois. Imagina por que eu fiquei com tanta sequela. Perda de força, noção espacial, equilíbrio, fala muito fraca, a voz muito fraca. Ou seja, 14 horas depois é que eu tive um atendimento digno e que realmente, se porventura eu tivesse me levado exatamente para um hospital particular, já que eu tinha convênio, tudo, mas não me levaram, né? O que aconteceu? Tudo que você já sabe. Acabei tendo um AVC isquêmico, um hemorrágico, e fiquei com tantas sequelas, justamente porque não me deram o atendimento que eu realmente precisava. Tudo isso poderia ter evitado. E você entendeu exatamente quais são as diferenças entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico? Espero que eu tenha ajudado muito com esse vídeo, com muita informação, passando a minha experiência, a minha vivência, não experiência que eu aprendi num banco de escola, de universidade, e sim na prática. Aprendi na pele, senti exatamente na pele, e por isso que eu posso falar com tanta propriedade
o que eu acabei de falar para todos vocês. Espero que tenha ajudado. Até a próxima oportunidade. Fique com Deus e beijo no coração, ok? Tchau!